Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Você está sentindo um coração apertado porque tem que tomar uma decisão e não sabe para que direção ir, está passando por um problema muito complicado e difícil. Se eu falar para vocês que eu tenho a solução e um caminho, demorei para aprender, mas hoje estou vivendo de uma forma diferente. Você quer saber esse caminho para te ajudar? Então assista esse vídeo. O tema do vídeo de hoje, o grande poder da oração. Pessoal, nesse vídeo eu vou contar a minha primeira experiência com oração, o que eu consegui. Vou contar para vocês o que eu estou fazendo na minha vida. E claro, uma história lindíssima no final. Tudo para ajudar a você a superar esses seus problemas, independente de qual seja o seu problema, eu garanto que eu vou te ajudar. Então, vem comigo nesse vídeo, tá bom? Mas antes de começar, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha no YouTube para saber que está sendo muito bom e ele olha muito esse joinha. Deixa o seu joinha para mim, tá bom? E mais uma coisa, estou sendo patrocinada pelo grupo da Pai de Embalagens. Vou procurar melhorar cada vez mais esse vídeo para vocês. E esta empresa está me ajudando muito. Então, vamos para o vídeo? Pessoal, a minha primeira experiência de oração foi um tempo atrás. Inclusive, eu já contei, eu recebi um milagre, está no link aqui, tá? Vou deixar para vocês verem, uma história linda da minha vida. Essa oração eu fiz quando meu pai ficou muito doente. Ele ficou doente e ele foi levado para uma cirurgia, onde não podia ter feito cirurgia. Então, ele entrou em coma. Quando o médico falou que ele estava em coma e ele não ia sobreviver, eu voltei para a casa da minha mãe, eu ainda era solteira, voltei para a casa da minha mãe, eu peguei um pires e acendi várias velas. Eu rezei tanto, mas tanto, eu chorei, eu implorei, eu pedi, eu exclamei. Eu só lembro que eu fechei os olhos. Eu fechei os olhos e fui rezando, orando. Quando eu abri os olhos, estava assim, olha, o pires estava desse jeito. Não sei se dá para vocês verem aí. É uma cruz. Eu senti algo muito forte dentro de mim. Quando saí da casa da minha mãe, fui correndo para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico disse, Adriane, um milagre, o seu pai saiu do coma. E eu falei, eu já sabia. Essa foi a minha primeira verdadeira oração. Por que foi a verdadeira oração? Por quê? Porque eu me entreguei para Deus, como se Ele fosse o único a me ajudar. E realmente Ele é o único a nos ajudar. Eu me entreguei de corpo e alma, eu estava tão focada que eu não vi o tempo passar, foi uma coisa maravilhosa. Porém, depois disso, Deus me concedeu esse milagre. Como a gente vive nesse mundo correndo, as nossas orações parecem serem superficiais. E durante toda a minha vida, a gente reza, ora, mas eu percebi que estava faltando algo na minha vida. Durante toda a minha vida, a gente ora, mas eu vejo que não era verdadeiro como foi aquele dia. Estudando sobre a oração, eu comecei a mudar. E eu aprendi algo muito importante. Quando você ajoelha e pede, você consegue tudo que você quiser. Jesus, o homem mais perfeito, Deus, mais perfeito, durante toda a sua vida, o que ele fez? Antes de escolher os discípulos, ele orou a noite toda. Antes de ele ressuscitar Lázaro, ele orou. Antes de todos os milagres, ele orava. Ele nos ensinou a orar. Tanto que os discípulos via ele orar e quando ele acabava de orar, ele falava assim, Senhor, nos ensina a orar. Então, para você conseguir encontrar o seu caminho, você tem que orar. Mas orar em tudo. Na alegria para agradecer, quando você está com o coração apertado, quando você está angustiado e principalmente
Quando você tem que tomar alguma decisão, você vai ter que orar. Para tomar a decisão correta, você tem que orar. Dri, então como é que eu faço para orar? Porque eu estou aprendendo, sabe? Eu demorei muito para aprender. Estudando, eu estou aprendendo. O que eu faço? Algo interessante que eu li outro dia, eu até me emocionei, que diz assim: quando você ora de verdade, quando você vai com o seu coração, você vai no seu quarto. Eu já falei isso nos meus vídeos, que a gente tem que ir no quarto para falar com Deus. Quando você fecha a porta do quarto, na mesma hora, abre as portas do céu. E tem uma senha para entrar. E essa senha é Pai. Então, depois que eu descobri isso, o que eu faço? Eu fecho a porta do meu quarto, faço o mais verdadeiro possível do meu coração. E eu falo: Pai, você está aí? Pai, está acontecendo isso comigo. Eu conto tudo para Ele. Todos os detalhes, eu estou sentindo isso. Ele é o único que tem paciência para nos ouvir. Ele é o único que tem 24 horas disponível para ouvir a gente. Ele é o único que tem a solução de tudo. Ele sabe do teu problema. Ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Porém, Ele quer ouvir sua voz. Chore se for preciso. Explica para Ele. Fala da sua dor, da sua angústia. Pede para Ele. Seja verdadeiro. Seja único. E o que mais impede da gente orar é o nosso cérebro, a nossa imaginação. Então, quando vem outros pensamentos, eu falo: Driane, volta aqui, volta para o seu pai, conversa com ele. Isso ajuda. Expõe tudo para ele. Sabe, Deus, Ele sabe tudo, mas Ele quer ouvir a sua voz e Ele é o único que vai te ajudar. E eu gosto muito, além do meu quarto, o que eu estou fazendo. Antes de eu ir na minha empresa, eu começo a orar e eu falo: Senhor, o que o Senhor acha que eu faço hoje? O que o Senhor acha que eu faço aquilo? Me dá sinais, me fala o que eu tenho que fazer. Gente, é impressionante. Deus fala comigo e se por acaso Ele não me responde, eu entendo que eu não tenho que fazer aquilo naquela hora. É você conviver com Deus a todo momento. Ele vai te direcionando. Gente, faz essa experiência. É incrível. É você ir ao encontro de Deus. Não é só apenas rezar. É você orar e ir ao encontro do seu Pai. E pedir para Ele todas as orientações, mínimas que sejam, e as grandes também. Agradecer e pedir orientação de cada coisa que você faz, de cada ato que você tem que fazer. Faça isso. Tudo você consegue na oração. Tudo que você faz de joelho, graças acontecem na sua vida. E agora, para ajudar vocês, olha que história linda, muito linda, que mostra o poder da fé e da confiança. Essa história está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6 a 8. É a história de Gideão. Olha que interessante, gente. Gideão, ele era o menor, o filho mais novo, o filho menor, o que tinha aldeia menor, que tinha menos soldados. Porém, ele tinha que lutar com os medianitas. E ele conversava muito com Deus. Deus, como é que eu vou lutar com os medianitas? Sabe, eu fiquei sabendo que eles têm 100.000 soldados. Eu não tenho isso. Eu sou menor. E Deus falou assim: calma, Gideão, não tenha medo, eu estou com você. Mas, meu Deus, o que eu faço? Reúne teus soldados. Tá bom. Ele reuniu. Meu Deus, eu tenho 33.000 soldados. Mas Gideão, é muito soldado, para que isso? Mas Senhor, você não viu? É 100.000 dos medianitas. Calma, Gideão, é muito soldado, vamos selecionar eles? O que eu tenho que fazer? Você vai falar para eles assim: aqueles soldados que tiverem com medo, pode ir embora. E ele disse: 23.000 foram embora. Gideão falou: mas meu Deus, agora eu só tenho 10.000 soldados. E Deus disse: é muita gente, Gideão.
Mas Senhor, lá em Gideão é muita gente, não precisa disso. Vamos selecionar mais um pouco? Você vai levar esses soldados para tomar água no rio. E você vai separar aqueles que bebem, ajoelham e tomam a água direitinho, daqueles que bebem que nem cachorro, que lambem a água. E Gideão separou. Daqueles que ajoelharam, só sobraram 300. Meu Deus, só tenho 300 soldados. Agora tá bom. Como, Senhor? 300 soldados contra 100.000. Agora tá bom. Se você ganhar a luta com muitos soldados, vão achar que foi por suas mãos, mas não. Foi pela minha mão que você vai ganhar essa luta. E agora você vai lá no acampamento dos midianitas. O que, Senhor? Sim. Eu só tenho uma espada. É só essa espada que precisa. Mais nada. Você tá com medo? Leva um amigo. E você vai levar os 300 soldados. Você vai falar para eles fazer o que você estiver fazendo. Então, você vai colocar os 300 soldados, 100 em cada canto estratégico do acampamento dos midianitas. 100 aqui e 100 aqui. E você vai lá no meio da noite. E vai falar você vai fazer o que eu pedi. E é para os seus soldados levar apenas a trombeta e as tochas de fogo. Só isso. Nada de arma. Só a sua espada. Tá bom. À meia-noite, Deus pediu para que Gideão tocasse a trombeta. Gideão tocou a trombeta e todos os soldados tocaram simultaneamente. O que aconteceu? Os midianitas estavam dormindo, acordaram super assustados, tão apavorados que mataram um ao outro. Completamente eliminados os midianitas. Então, Gideão simplesmente levantou a espada, a única espada que tinha, e disse: eu venci a batalha. Pessoal, olha que história linda. Gideão venceu a batalha apenas tocando a trombeta. Deus faz maravilhas na nossa vida. Se você confiar e se entregar a Deus. Então, pessoal, esse é o segredo, esse é o caminho. É a oração e entregar nas mãos dele. Eu entrego a minha empresa na mão dele. Eu falo: Deus, você é o meu sócio, meu dono da minha empresa. Eu entrego a minha família, eu entrego a minha vida. E as coisas vão acontecendo na nossa vida. Só que a gente tem muito medo, não é verdade? Como Gideão teve medo, né? 100.000 soldados, mas ele ouviu Deus e ele teve fé e acreditou. É exatamente isso que você tem que fazer na sua vida. A fé é acreditar naquilo que você não vê. Mas lembra, você tem que colocar o pé, aí Deus coloca o chão. Esse é o segredo. Vou terminar com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que mexe muito comigo essa frase. Para você orar para Deus, quando você ora, você começa a ter um coração transparente. E é o coração transparente que escuta a voz de Deus. Que nós possamos ter esse coração transparente, entregar tudo para Deus e Ele faz maravilhas na sua vida. Coisas lindas começaram a acontecer na minha vida. Não só aquele milagre do meu pai, mas pequenos milagres todos os dias, quando você entrega tudo a Deus. Faça isso e você vai ver acontecer na sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Eu preciso do seu joinha, tá? Comentário, comenta a sua experiência de oração. Eu vou adorar responder os comentários de vocês, tá? E curte aí para mim, compartilhe com as pessoas que você ama, mostre essas coisas boas para as outras pessoas, ajude também elas orarem como você vai orar a partir de agora. E me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Padula. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.